O Chevrolet Spin está novo, renovado, mas ele é totalmente novo? Não, não é. Tem muitas mudanças, mas não é um carro totalmente novo. E é isso que eu vou explicar para vocês neste vídeo. A principal mudança do Chevrolet Spin é o reposicionamento do carro. Como a gente sabe, este carro era um monovolume, também chamado de minivan. Mas agora a GM o chama de SUV. Na verdade é um crossover. O que é um crossover? É uma mistura de alguma coisa que parece um SUV, mas que tem aquele aspecto de um carro tradicional. Ou seja, é uma mistura, nesse caso aqui, de um monovolume com um utilitário esportivo. A principal característica de um SUV é ter o capô elevado. Se vocês compararem este carro com o anterior, vocês vão ver que este carro ficou com um capô muito mais elevado. E aqui também ele tem uma coisa mais reta, né? Então essa é a característica. A outra característica, evidentemente, é essa aqui, ó. A altura do solo. Este carro foi elevado em quase 2 centímetros do chão. E com isso, a GM conseguiu que este carro ganhasse alguns atributos de SUV. Ou seja, além da altura do solo e do design, melhorou também o ângulo de entrada, né? Fica mais fácil você passar em alguns obstáculos, e também o ângulo de saída. Mas se você reparar bem, você vai ver que tanto no balanço dianteiro quanto no balanço traseiro, o carro não foi feito para ser assim um autêntico SUV. Então o que a gente tem aqui? Uma remodelação da ideia do carro, uma elevação para que ele seja reposicionado. Agora, por que a GM quis reposicionar este carro? Por que ela quis mudar? Primeiro porque ela quis ampliar o seu público, né? Um público de SUV tem muito mais, digamos assim, apelo do que um público de monovolume, minivan, que é um tipo de carro que já não existe mais, né? Praticamente sumiu do mercado. Mas também para atender o desejo dos seus clientes, que são muito fiéis. Aliás, não são só taxistas, tá? Então ela fez essa modificação mantendo todas as características boas que tinha no Chevrolet Spin, que é principalmente o amplo espaço interno e um porta-malas gigante, e ainda com a possibilidade de carregar 7 pessoas, para quem tem uma família grande e não precisa naquele momento carregar malas. A principal característica deste carro, evidentemente, é o porta-malas, que é imenso. Nessa configuração aqui, de 5 lugares, cabe mais de 750 litros de volume. E olha, como que a gente tem aqui esse carro, aqui como ele está configurado para 5 pessoas, para ele ter essa configuração, ele tem que jogar o banco da segunda fileira lá para frente, né? E aí você pode também baixar aqui, você pode ter dessa forma aqui, e aí você pode recuar um pouco o banco e colocar mais conforto para as pessoas que estão na segunda fileira, ou puxar aqui, ó. E aí você tem o carro configurado para 7 pessoas, e como todo carro de 7 passageiros, fica um espaço bem pequeno para carregar bagagem. Já vamos ver lá dentro se a gente cabe nesse espaço, né? Outra coisa, para você ter acesso aos bancos da terceira fileira, você tem que entrar pelo lado direito do carro. Então, abrindo a porta aqui, aí você tem essa parte do banco aqui, ela muda, né? Então você puxa ele para cá, e depois tem uma outra alavanca aqui que você puxa, e aí fica um espaço bem bom aqui para você entrar. Bom, eu tenho 1,82 m, tive um acesso fácil aqui, né? Deixa eu puxar essa parte aqui, vamos fechar. Olha só, eu consigo ficar aqui num espaço bom, eu não bato a minha cabeça no teto e também não bato a minha perna na parte do banco traseiro aqui. Mas, deixa eu ver aqui, só puxar. Óbvio que não tem espaço de sobra aqui, mas é um espaço bem suficiente, até adultos conseguem andar aqui. Então, esse ponto aqui, que é uma coisa que as pessoas têm muito medo, será que cabe alguém lá atrás? Cabe. Eu tenho 1,82 m e coube. Uma coisa interessante também, e isso é uma grande diferença nesse Chevrolet Spin, é que a GM já começa com 6 airbags, além de outros
itens de tecnologia. E esses airbags, o airbag de cortina, vem até aqui, protegendo inclusive quem está aqui na parte de trás. Então, parabéns para a GM por ter pensado na segurança de quem está aqui atrás também. Bom, aqui na segunda fileira, evidentemente, quando você está com 7 passageiros, você fica bem para frente. Mas se você está com 5, você pode colocar isso aqui para trás, ó, e aumenta bastante o espaço. Outra coisa que este carro faz, e que é muito apreciado pelos donos, o encosto do banco também movimenta um pouco para frente ou um pouco para trás. Então é um carro que tem sim muita versatilidade, é por isso que principalmente os taxistas gostam muito. Bom, aqui na frente você vê que a grande modificação do carro foi o painel, né? Ele ficou muito mais moderno, a GM chama isso aqui do conceito cockpit deles, que você tem a multimídia quase grudada aqui no quadro de instrumentos, é uma multimídia enorme de 11 polegadas, o quadro de instrumentos também é digital, é configurável, então isso aqui ficou muito interessante. Como a GM não conseguiu fazer algumas modificações por questão da estrutura do carro, por questão da plataforma do carro, que é mais antiga do que os carros atuais, o que ela fez? Ela encheu o carro de itens de conectividade e de segurança. Então este carro, por exemplo, além dos 6 airbags que eu já tinha falado, ele tem frenagem automática de emergência, né? Ele já tem Wi-Fi a bordo, se você tiver uma batida, o OnStar já liga você diretamente para um socorro. Então esse ponto aqui foi uma coisa que a GM introduziu no Chevrolet Spin, porque os donos de Spin que gostam das características do carro não viam no modelo. Aí que está a grande modificação do Chevrolet Spin 2025. Outra coisa que foi modificada aqui foram os bancos, né? Que tem um novo tipo de espuma, novo acabamento, tudo. Agora, a sensação que eu tenho é que eu fiquei mais elevado neste carro. Eu não sei se é porque o painel ficou mais abaixado, mas assim, e você tem aqui, de novo, porque nós estamos falando de uma arquitetura mais antiga, de uma plataforma mais antiga. Você não tem o ajuste de profundidade do volante. Ó, o volante tem que ficar aqui e ele movimenta para cima e para baixo. Então, a posição de dirigir não é a ideal para o meu gosto, mas para o gosto da maioria das pessoas, né? Porque é moda agora dirigir altinho, então isso é um diferencial que o Chevrolet Spin tem aí para quem gosta. Primeiro test drive com o novo Chevrolet Spin 2025, e dessa vez eu vou fazer o seguinte: eu vou conhecer o carro junto com vocês. Normalmente eu dou uma andadinha no carro antes e daí começo a gravar as minhas impressões, mas dessa vez eu acabei de pegar o carro. Acabei de pegar o carro e já vou dizer o seguinte: não gostei da posição de dirigir. Ficou muito elevada para o meu gosto. É uma atitude da GM que busca agradar novos consumidores, porque o carro foi reposicionado como um SUV. Aquela questão da posição altinha de dirigir, né? Mas para o meu gosto eu não gosto. E pior, porque o volante de direção ele não tem ajuste de profundidade, só tem ajuste de altura e mesmo assim é pequeno. Então eu fiquei numa posição aqui que realmente eu não gosto. Como ensinava o grande Gil Giaro, quando você fica numa posição mais elevada assim para dirigir, o volante ele tem que ficar mais horizontal, né? Porque aí você fica naquela posição de caminhão ou de ônibus mesmo, que dizem até que é uma ótima posição. Mas do jeito que está aqui não fica nem assim e nem do outro jeito, que é você ficar bem embaixo no carro e o volante na altura bem vertical, na altura do peito. Elevou a altura do solo, né? O vão livre do solo, e com isso também elevou o ponto H, que é onde a gente senta e deixa aquela posição de dirigir alta. Você vê que se trata de um projeto mais antigo em alguns detalhes. Por exemplo, onde fica o ajuste do espelho retrovisor? Na coluna A. Aqui lá na frente, na coluna A, exatamente. É um negócio assim totalmente diferente, né? Não é muito prático você ajustar o retrovisor ali. Então, o que a GM fez? Ela procurou deixar o carro mais atraente
naquelas coisas mais visuais, ou seja, o próprio design externo e o painel. O painel realmente ficou muito bonito, tem uma multimídia aqui enorme e também o quadro de instrumentos ficou muito interessante. Eu tenho aqui uma coisa bem colorida, com um número grande no meio e um conta-giros, que é um negócio também que está fugindo aí da moda, mas aqui tem um carro motor 1.8. Também dá para ver muito bem a questão aqui da marcação do combustível. Então nessa parte aqui eu gostei. Parei aqui num pedágio e vou aproveitar para fazer uma aceleração. Acelerei, o ronco é grande, mas a arrancada não é assim tão vigorosa. O que acontece com esse motor? A potência máxima surge para lá de 5.000 giros, 5.200. E o torque, ele só está disponível a 2.600, 2.800 giros. Então, você não tem aquela arrancada, aquela reaceleração forte como você tem, por exemplo, nos carros 1.0 turbo. Em termos de suspensão, o carro tem um bom equilíbrio. Deixa eu fazer uma curva aqui. A suspensão é razoavelmente confortável, tem uma certa rolagem da carroceria, né? Se você for abusar com a velocidade, você realmente vai ter problema. Mas não é o público do Chevrolet Spin, não é o público que vai fazer curvas com grande velocidade, né? E o motor, hein, gente? O motor realmente é o ponto mais polêmico deste carro aqui. Porque a GM tem já uma família de motores turbo, né? 1.0 turbo, que equipa o Onix, o Onix Plus, o Tracker e a Montana. E para o Spin, como está na plataforma antiga, ela achou melhor manter também o motor antigo, que é 1.8 aspirado flex, motor de 111 cavalos de potência, 173 Nm de torque, isso com etanol, e acoplado a um câmbio automático de 6 marchas. Por que a GM optou por este motor aqui? Porque este é um motor confiável, um motor de 4 cilindros, os proprietários já conhecem as peças, é um motor mais tranquilo para este público da GM. Como ela também estava mantendo a plataforma, não fazia muito sentido investir num novo motor que ia ter que fazer um trabalho de engenharia muito mais profundo e o carro ia acabar ficando muito mais caro, né? Então o que foi feito aqui? A GM já adaptou este motor para o Proconv 8, né? Para as novas emissões. Então o que aconteceu? Ele ficou muito mais lento, tá? Na aceleração, ficou bem mais lento. Em compensação, ficou muito mais econômico também. Ficou 11% mais econômico. O alcance hoje é de 618 km. Mas se você pensar que antigamente era de 572 e na primeira geração era de 517 km, olha como aumentou, né? Ou seja, você consegue andar mais sem parar num posto de combustível. Olha, gente, apesar de não ter sido uma nova geração, houve uma mudança bem grande aqui. A carroceria, por exemplo, 42% da carroceria do carro ou é nova ou foi modificada. Então foi feito um trabalho realmente bem profundo aqui. E os preços, hein? São 4 faixas de preço: 120 mil, 127 mil, 138 mil e 145 mil nessas 4 versões. Ela começa com uma versão manual, câmbio de 6 marchas, depois tem um câmbio já automático também, e esses dois de entrada são de 5 lugares, depois já tem mais 2 versões automáticas de 7 lugares. Posicionamento muito bom. Vamos ver, a GM aí tem agora uma nova missão, que é disputar esse espaço com o Citroën C3 Aircross. O que você acha? Você acha que a GM vai ganhar esta briga ou vai ser uma vitória da Citroën? Deixa seus comentários aí sobre o que você achou do novo Chevrolet Spin 2025. Faça sua inscrição no canal, ative o sininho, faça seus comentários, compartilhe, ajude o canal do Guia do Carro a crescer. E a gente se vê no próximo vídeo.